Caras alunas do quarto termo do curso de Pedagogia da FAEF, sou o professor Antúlio. Essa disciplina é de orientação de estágio curricular supervisionado 1 em Educação Infantil. Esta é a aula remota número 6, do dia 16 de setembro de 2020. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, que é o planejamento da aula. A aula é um dos princípios básicos do processo de ensino-aprendizagem. É na aula que se realiza o processo de ensino-aprendizagem. Essa aula pode ser na sala de aula, ela pode ser num laboratório, numa oficina, num ambiente aberto, uma aula teórica, uma aula prática, mas de qualquer forma ela é a base do processo de ensino-aprendizagem. E ela, então, sobre a aula repousa uma função muito importante, muito significativa. Portanto, a aula ela pode ser realizada de forma displicente, dada a sua responsabilidade, a sua importância, a sua de função, né? Então, nós temos que planejar a nossa aula, temos que pensar antes do que nós vamos fazer. E são momentos importantes do planejamento. Eu estou antevendo no meu planejamento, antecipando aquilo que vai ocorrer. Estou fazendo uma suposição ou até uma simulação. Qual a importância disso? Para que não haja desperdício de tempo, para que a gente trabalhe os pontos essenciais e que a gente contribua para a aprendizagem do aluno. Então eu tenho que prever antes, a aula ela tem uma certa duração, uma duração significativa, e eu tenho que fazer uma previsão antes do que vai ocorrer durante essa aula, né? E o plano, então, é esse momento de reflexão, de tomadas de decisão, de antecipar os acontecimentos, de analisar um diagnóstico que nós temos, né, para a partir daí definir o que nós vamos fazer. Então esse é um processo de elaboração. Esse processo ele chama planejamento. Para não se perder tempo, para não haver esquecimento daquilo que a gente pensou fazer, a gente registra isso daí. Faz um documento onde a gente deixa registrado tudo que a gente planejou, tudo que a gente imaginou fazer, e aí nós vamos registrando isso para que na hora da execução nós tenhamos um roteiro, uma forma de seguir e não perder tempo, deixar alguma coisa para trás ou trabalhar mais do que a gente tinha pensado. Então esse documento ele tem essa finalidade. E o nome desse documento é plano de aula. E o plano de aula tem umas características importantes, são pontos fundamentais que tem que ter num plano de aula. Uma coisa importante é a identificação. Um documento tem que ser identificado. A identificação vai ser o nome da escola, o nome do professor, o dia que vai ser realizada a aula, a duração dessa aula, o tema que vai ser abordado, que disciplina ou que disciplinas vão ser envolvidas nessa aula. Então isso é a identificação, ela é importante, né? É um documento, ele vai ficar, né? Para a gente poder localizá-lo ou usar em outro momento, né? Ou encaminhar para os órgãos superiores que exigem para acompanhar, para controlar ou mesmo para fiscalizar. Então nós temos que ter uma identificação. A identificação é importante. Depois um elemento fundamental que nós temos que ter no nosso plano e que ele é um resultado do planejamento é o objetivo que nós queremos alcançar nessa aula. Nós podemos chamar de objetivo geral. Ao final da aula, que conquistas, que avanços eu espero que o meu aluno tenha alcançado de maneira geral. Então isso representa um objetivo geral. Mas ele é verificado, observado sempre ao final do processo, ao final da aula.
Então, no meu planejamento, eu imagino, no final da aula, eu quero que o meu aluno tenha alcançado tais conhecimentos, tenha desenvolvido determinada capacidade, certas habilidades. E eu espero que o meu aluno, por exemplo, ele seja capaz de resolver problemas aplicando determinado conhecimento. Então, esse é meu objetivo geral. E também faz parte do plano e também foi refletido, decidido durante o planejamento, os objetivos específicos, que são mudanças que a gente espera que o nosso aluno vá passando por elas à medida que a aula vai desenvolvendo. A cada momento que nós trabalhamos um conceito na aula, nós temos uma expectativa de que o aluno vá adquirir alguma coisa com esse conceito na sua formação. Então, é uma mudança que a gente espera que ocorra nele, ou mudança cognitiva, ou mudança afetiva, ou mudança sensório-motora. Então, esse é meu objetivo específico. E a cada passo da aula, a cada conceito trabalhado, nós temos uma expectativa de um objetivo que deva ser alcançado por aluno. Então, ao final da aula, eu tenho aí um rol de objetivos específicos. São em função dos conceitos trabalhados, das habilidades que foram desenvolvidas. Então, isso representa os objetivos específicos, que, claro, eu tenho que pensar quais são eles durante o meu planejamento, e depois eu vou registrá-lo no plano, para que no decorrer da aula eu vá observando e vá verificando, tá? Então, esses são os objetivos específicos que são importantes. Eu sempre digo que no começo da aula, o aluno ele entrou com um patamar de conhecimento, um nível de conhecimento. E a gente, no nosso objetivo geral, espera que ele esteja, ao final da aula, num patamar mais elevado, um nível mais elevado, ou seja, ele adquiriu mais conhecimentos, desenvolveu mais competências, mais habilidade, então ele vai estar num nível mais elevado ao final da aula. E para chegar desse patamar, desse nível do início da aula para o patamar do final da aula, é necessário uma escadinha para o aluno ir subindo durante a aula. E cada degrau dessa escadinha é um objetivo específico. Então, se o aluno atingiu os 8, 10, 12, não sei quantos objetivos específicos que eu programei, se ele atingir esses objetivos, ele conseguiu subir a escadinha e chegou nesse nível mais elevado de conhecimento, que é o patamar que eu espero no final da aula. Umas coisas certas: o aluno não pode, ao final da aula, sair do mesmo jeito que ele entrou. Tem que ter acontecido alguma coisa com ele. Ele tem que ter passado por mudanças, senão ele perdeu o tempo dele e o professor também. Então, os objetivos são importantes. O objetivo é importante porque nós agimos guiado por objetivo, nós humanos. Nós sempre, quando vamos realizar alguma coisa, porque nós esperamos alcançar, atingir alguma coisa com isso que nós vamos fazer. Isso difere dos outros animais, que os outros animais não agem intencionalmente, eles agem por instinto. Nós não, agimos por intenção. Então, os objetivos são importantes, tá? E aí nós vamos, no decorrer da aula, vamos trabalhar os outros conceitos do planejamento e do plano, que são os conteúdos, as metodologias que a gente vai utilizar, os recursos auxiliares, aquilo que vai colaborar com o ensino e com a aprendizagem do aluno, são os recursos, um esquema da aula, um roteiro que nós vamos fazer passo a passo durante a aula, um processo de generalização, que é para ajudar o aluno a ligar o conhecimento que ele tem antigo com o novo trabalhado. Nós temos que ajudar ele a fazer isso. E ao final da aula, uma avaliação, que é para verificar se o aluno entendeu ou não o que foi trabalhado, e verificar se alguns dos objetivos também foram atingidos. Mas isso nós vamos ver no decorrer dessa aula, tá bom? Obrigado.